Olá, turma! Hoje eu vou contar uma história, mas é uma história muito legal e é uma história da formação do nosso país. É um pedacinho desse processo do que nós temos hoje e é muito importante. Hoje é dia 7 de setembro, é um dia muito importante para a história do Brasil. Como a tia sempre conta as histórias, e eu adoro história e vocês sabem disso, a tia Beth sempre conta todo o processo e a transformação. A tia já contou do processo de quando Portugal encontrou as terras brasileiras e aqui eles encontraram os primeiros habitantes, que a gente sabe que são os índios. Aí passou um tempo, Portugal ainda continuou aqui, tomando conta, sendo a metrópole, né? E a gente sendo a colônia de Portugal. Portugal vinha e era dono dessas terras e de tudo que tinha nelas. Quando chegou em 1808, a família real veio para o Brasil, tá? Por um problema que estava lá na Europa. Quem já ouviu falar de Napoleão vai saber que Napoleão, naquele tempo, ele estava invadindo vários países da Europa. E ele queria conquistar Portugal. Então, quando as tropas napoleônicas chegou em Portugal, o rei de Portugal, com toda a corte, já tinha embarcado para vir para o Brasil, fugido de Napoleão, tá? E aí chegou aqui no Brasil, se instalou aqui. Aqui ele fez várias modificações. Ele abriu o primeiro banco aqui do Brasil, Banco do Brasil. Ele fez várias, abriu a biblioteca, fundou uma universidade de medicina, e assim, ele foi fazendo várias modificações que foi bem legal para o Brasil, tá? Mas o Brasil ainda continuava sendo comandado pelos portugueses, né? E o rei de Portugal era o rei do Brasil. Então, ele era o rei, se chamava Dom João VI, tá? Veio ele, veio os filhos, veio a esposa, né? Então, se instalou aqui a corte portuguesa. Quando já tinha passado esse problema com Napoleão, Dom João VI precisou retornar para Portugal. E aí ele teve uma ideia, ele falou, eu vou deixar o meu filho aqui, que ele já era casado com a dona Leopoldina. Eu não vou falar o nome desse filho dele, porque eu quero que vocês, no final, vocês vão ter que fazer uma pesquisazinha sobre esse filho dele, esse príncipe. E aí esse príncipe, ele era casado com dona Leopoldina, tá? Ela era de origem austríaca e ela era muito bonita, né? Branca, bem branquinha, com os olhos azuis, os cabelos cacheados, loiros, assim. E ela veio, casou-se com esse príncipe, que eu não vou falar o nome. E aí, o rei de Portugal, como segurança, e porque a elite aqui do Brasil pediu que ficassem a presença dos portugueses aqui, porque era uma representatividade para eles, eram coisas que eles iam trazer benefícios para aqui, para o Brasil, porque se eles ficassem aqui, eles iam melhorar, né? Agora, se eles todos voltassem, eles não iam ligar muito para o Brasil, eles iam continuar explorando, tirando os benefícios, né? E aí, o que aconteceu? Dom João VI, quando em 1820, ele voltou para Portugal, deixou aqui esse príncipe com a esposa tomando conta, tá? Para Portugal. Todos aqui começaram a ficar, né, não, vamos fazer aliança com o rei, porque a gente precisa fazer essas modificações e a gente precisa se ver livre de Portugal, que tenta extrair o máximo, toda hora imposto, e se a gente se manter livre, a gente não vai ter que pagar mais imposto, todas as nossas riquezas vão ficar aqui. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a conversar, fazer movimentos de tentar, vamos se separar, e aí o príncipe ficou assim, né? Ai, será que não
Mas aí ele começou a perceber que realmente precisava fazer essa separação. E aí esse príncipe começou a inclinar, mas mesmo assim não queria desagradar o pai, o rei de Portugal. Mas ele também via a necessidade que precisava os brasileiros, né? Do povo que estava aqui, que precisava dessa independência. Até que por desobediências, o rei, né? Muito bravo, zangado, mandou uma carta exigindo que o príncipe voltasse imediatamente com a família dele para Portugal. Que aí o rei pensou, se eu chamar ele para cá, vai parar com esses movimentos lá de querer se separarem, né? Só que a dona Leopoldina, ela gostava muito dessa causa, né? E apoiou muito o príncipe que estava aqui. Era o príncipe regente, né? E aí ele estava aqui tomando conta. Quando ele precisou ir a São Paulo, quando ele foi a São Paulo, ele foi para fazer o quê? Conversar, fazer alianças com os paulistas, sabe? Para conseguir tentar melhorar o Brasil. E ali ele ia sempre, e ele precisava ir a São Paulo fazer negociações, né? E quem ficou aqui tomando conta no Rio de Janeiro foi Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina recebeu uma carta do rei de Portugal, pai do príncipe, muito bravo, exigindo o retorno deles urgente para Portugal, porque aí ia acabar, né, com aquela bagunça. A Dona Leopoldina, que era regente, que estava ali tomando conta e podia decidir qualquer coisa naquele momento, ela então assinou, né, um decreto dizendo da independência. E juntamente com José Bonifácio enviaram um comunicado para o príncipe que estava indo para São Paulo, para que só ele poderia decretar a independência do Brasil. Ela assinou, mas quem tinha que decretar era ele. E aí ela enviou o comunicado, né, junto com José Bonifácio, que foram tentar entregar e encontraram esse príncipe deitado à margem de um rio, descansando, porque não tinha carro, as viagens eram viagens feitas no lombo de burro ou de cavalo, mas normalmente não era tão provável de ser de cavalo, porque eram muitas montanhas e eram escaladas, era muito tempo e os cavalos normalmente não aguentavam, então eles utilizavam burros, tá? Então muita gente diz que há indícios de que esse príncipe decretou a independência em cima de um burro, tá? Outros tem uma tela pintada dele em cima de um cavalo branco lindo, né? Porque a gente precisa valorizar a nossa história brasileira, então eles fizeram dessa forma. E aí encontraram esse príncipe e falaram, olha, a gente precisa entregar isso aqui urgente. Aí quando ele viu, ele decretou naquele momento a independência do Brasil. Quando a gente fala independência do Brasil, isso significa o seguinte: o Brasil, ele não era uma propriedade de Portugal. Quando assim, agora não estamos independentes, significa o seguinte, que Brasil, ele passa a ser, nesse momento, um império. E não é mais dependente de Portugal, apesar de terem alianças que vão continuar outras alianças, tá? Não é que a gente vai ser inimigos de Portugal, vão ter alianças, só que a política vai ter um comandante, vai ter que esse comandante vai ser o nosso imperador, esse príncipe que vocês vão pesquisar sobre esse príncipe que decretou a independência em 7 de setembro de 1822, hein, turminha? Vocês vão fazer essa pesquisa. E aí ele foi às margens do rio Ipiranga e decretou independência ou morte. Significa ou a gente fica livre de toda essa submissão de Portugal, ou a gente vai lutar. E aí o povo brasileiro se encheu de orgulho, foi elaborado
uma bandeira, hino, que a gente não tinha, porque seria o mesmo de Portugal, porque a gente era propriedade de Portugal. Aí foi feito um hino, foi feita uma bandeira que não é essa bandeira agora, era a bandeira do Império, tá? E assim, foi decretado a nossa independência. Ali foi o começo de uma história separada de Portugal. Claro que vínculos ainda se mantiveram depois dessa independência, tá? Porque tem os interesses econômicos, outros interesses que ainda a gente vai estudar mais pra frente. Mas a gente precisa saber disso, tá? Que no dia 7 de setembro, todos os estados, né, o governo federal vai pra rua, vai fazer o desfile com as Forças Armadas, porque naquele momento a gente está desfilando, que é o momento que a gente desponta no cenário mundial, já como um império, tá? E a gente precisa festejar isso, essa ruptura com Portugal e o início da nossa história, tá? Então, vamos para a nossa pesquisa. A nossa pesquisa vai ser, vocês vão colocar no caderno de história o nome desse príncipe, tá? E vai escrever o que você encontrar na internet sobre ele. Qualquer coisa, você pesquisa. Quem foi que decretou a independência do Brasil? Aí o que você encontrar sobre esse príncipe, anota. Gente, não é uma folha, é um pouquinho, uma coisinha pequena que você encontra sobre esse príncipe, tá? Que foi um personagem muito importante que decretou a independência e durante alguns anos ainda, quando ele foi o imperador do Brasil, o primeiro imperador, ele fez várias coisas pelo Brasil, tá? E aí ele foi muito importante, foi um personagem muito importante na nossa história. Quero que vocês façam essa pesquisa, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Amanhã tem aula, tá bom? Beijo!